O assunto de hoje é extremamente importante. Quase todo ser humano que já caminhou sob o sol se arrepende amargamente por uma ou duas oportunidades que perderam na vida. Acreditam que elas nunca mais virão, mas nunca deveríamos perder tempo nos preocupando com elas. Não é nem possível aproveitar todas as oportunidades que se apresentam o tempo todo. E também precisamos entender que quase nunca é tarde demais. E ainda que fosse, essa oportunidade pode ter passado, mas haverá tantas boas oportunidades no futuro quanto houve no passado. Ninguém está perdido. Todas as pessoas têm expectativas, mas como costumamos subestimar a nós mesmos, acabamos criando expectativas medíocres. A pergunta certa a se fazer é: será que minhas expectativas são grandes o suficiente? Como diz o ditado, em qualquer situação é melhor a esperança do que o desespero. Talvez esteja na hora de você parar por um momento e refletir sobre suas expectativas. E se for o caso, quem sabe até encomendar algumas novas, pois nós nos tornamos aquilo que pensamos. Eu li em uma coluna na revista Forbes outro dia, escrita por Henry George, a seguinte frase: o fundamento principal das ações humanas é que os homens procuram satisfazer seus desejos com o menor esforço possível. É aí que mora o detalhe. Essa é a diferença entre os objetivos que pensamos ter e os resultados com os quais acabamos nos conformando. É como o adolescente na escola que diz para o seu professor que quer se tornar médico, mas suas notas são péssimas. Claro que ele quer ser um médico, mas só se não precisar se esforçar muito para isso. Eu sempre acreditei que essa também é a causa da famosa crise dos 40 que é tão comum entre os homens, mas também atinge as mulheres. Ele ou ela acorda em uma segunda chuvosa, se olha no espelho antes de se pentear e subitamente é acometido por um sentimento de vazio inexplicável. Ele está com 40 anos, já começou até mesmo a refletir sobre sua mortalidade e acabou de se dar conta de que há um abismo enorme entre o que conquistou e o que achava que iria conquistar. Então ele se pergunta: para onde foram todos aqueles anos? O que fiquei fazendo durante toda a minha vida até agora? O que aconteceu com os meus sonhos de adolescência? E voa lá. Chamamos isso de crise de identidade, pois ele não é a pessoa que pretendia se tornar. O que realmente aconteceu foi que ele estava confortável. Tinha um emprego que sabia fazer bem, recebia um aumento de vez em quando e estava com as contas em dia. Depois então se casou, comprou uma casinha, vieram os filhos. De qualquer maneira, isso era o que todos ao seu redor estavam fazendo também. Além do mais, aqueles sonhos de adolescente eram um pouco ingênuos e irresponsáveis, não é mesmo? Ele pode até não ser a pessoa que pensou que queria ser, mas certamente é a pessoa que se conformou em ser. E, portanto, é sim a pessoa que verdadeiramente quis. Outro dia, conversei com uma senhora mais velha que me contou que quando jovem, seu maior sonho era aprender a tocar piano, mas seus pais não podiam pagar. E que também queria ter frequentado uma escola muito boa que havia na sua região, mas que seus pais não tinham condições de pagar isso também. Quando perguntei se ela tinha finalmente aprendido o piano depois que deixou a casa dos seus pais, ela me disse que não. Então lembrei que durante todo o tempo que desperdiçou reclamando, ela já poderia ter aprendido todos os instrumentos da Orquestra Filarmônica de Boston. E terminei o argumento lhe dizendo que culpar seus pais era só uma desculpa cômoda. Pessoas que realmente amam tocar um instrumento ou que procuram uma boa educação vão conseguir fazer isso de um jeito ou de outro. Existem até mesmo aqueles que aprendem sozinhos. Nesse momento eu tinha acabado de destruir a muleta na qual ela vinha se apoiando há 40 anos. Então eu ganhei aquela discussão e enfureci uma velhinha gentil, mas lembrei-a de que ainda há muito tempo pela frente, pois nunca é tarde para começar. Reflita sobre isso por um instante.